Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Doenças respiratórias. Com a chegada do inverno, muitas pessoas sofrem com oscilações climáticas. O tempo seco e a baixa umidade relativa do ar são fatores que contribuem para o aumento das doenças respiratórias. Para falar sobre o assunto e dar dicas de como se cuidar nessa época seca do ano, o Jornal da Cidade conversa agora por telefone com o Dr. Nilo Paro. Ele que é formado pela Universidade de Alfenas e atualmente trabalha como professor de medicina na Unify e médico na UTI de Espírito Santo do Pinhal. Bom dia, doutor. Que bom tê-lo aqui. Muito bom dia a todos os ouvintes da rádio. O prazer é meu em poder falar um pouquinho para vocês sobre as doenças respiratórias e ajudar em dicas importantes para todo mundo aí. Muito obrigado, viu? Prazer é nosso, doutor. Doutor, as doenças respiratórias nessa época do ano, a gente pode afirmar que elas são provocadas por alto índice de poluentes na atmosfera? Essa é uma das razões? Bom, uma das razões a gente pode colocar como isso sim, mas a principal razão disso aí é a alteração climática que leva o tempo agora a se tornar mais seco e mais frio, e com isso ajuda a propagação de partículas, levando, vamos dizer, poluentes, né, alérgenos, que são causas frequentes de doenças respiratórias nos pacientes ou nas pessoas que têm asma, bronquite, né, e levam a agudização de crises aí nessas pessoas, né, e também pelo aumento de propagação de micro-organismos. Além do coronavírus aí que a gente está falando toda hora, a gente tem outros vírus aí que podem causar alterações respiratórias e podem também deflagrar essas crises asmáticas, principalmente o rinovírus, que já é um vírus comum de resfriados comuns, né? E também o influenza, o H1N1, que a gente já ouviu falar dele há algum tempo. Mas das partículas de poeira, os alérgenos, sim, são causas frequentes de infecções respiratórias ou de alterações respiratórias nesse período agora, viu? Doutor, falando mais sobre as condições climáticas, as condições climáticas de alguma forma reduz os mecanismos de defesa do nosso organismo? É porque normalmente, né, essa alteração climática de agora, com o tempo frio e mais seco, ele favorece a propagação das partículas. A parte imunológica nossa, ela não tem muita alteração com a questão climática, a não ser quando a gente tem alterações assim de tempo ou de temperatura muito bruscas, que podem afetar um pouco sim a nosso fator de imunidade. Mas é mais pela propagação mesmo dessas partículas e assim a contaminação de mais pessoas, né? E levando a maior crise em mais pessoas. Sim. E como evitar essas doenças agora nessa época do ano? Bom, a gente já está falando bastante a respeito do Covid, né, da importância do distanciamento social, né, da utilização de máscaras, né. A gente sabe que a máscara é importante não só para proteger quem está infectado, mas para passar para outra pessoa, mas também para outras pessoas se protegerem. Um exemplo grande que a gente usa são as pessoas que fazem transplantes ou que tomam medicações imunodepressoras e utilizam máscaras para se proteger de outras infecções. Mas além disso, está bem hidratado, tá? Fazer a toalete, que a gente diz nasal, que é sempre estar lavando o nariz com soro fisiológico, né, aplicando esse tipo de medicação para limpar, vamos dizer, as vias aéreas, e algumas inalações também com soro fisiológico que o pessoal pode utilizar também em quem tiver uma suscetibilidade maior para isso. Pessoas de idade, crianças, asmáticos, tá? E sempre estar lavando a mão, claro, como a gente está falando bastante sobre isso nesses últimos meses, né? Para também proteger a contaminação de mão, para colocar a mão no nariz ou na via aérea e depois se contaminar, tá? Doutor, o senhor falou sobre crianças e idosos. A faixa etária, por exemplo, da criança e do idoso, eles precisam de mais cuidados? Eles têm que ter algum cuidado especial? Tem que ter um cuidado especial, porque são faixas etárias onde a imunidade ela é mais, vamos dizer assim, mais frágil, né? Mais vulnerável. Mais vulnerável, isso. Os idosos têm outras doenças que podem combinar junto com a infecção respiratória e tornar isso tudo muito mais grave. E as crianças têm o sistema imunitário ainda deficiente para algumas doenças. Então, por isso elas são as faixas etárias mais susceptíveis, tá? Sim. E quais são os tratamentos mais comuns e eficazes para essas doenças? Bom, a primeira coisa é o seguinte, identificar se essa doença é uma doença alérgica, né? E utilizar antialérgicos, né? Medicações em bombinha
inalações, né? E quando a gente se depara com infecção, e a gente vai ter, principalmente em criança, febre, tentar identificar se essa febre e essa infecção ela é bacteriana ou viral. A infecção bacteriana, ela tem geralmente febre mais alta, prostração, presença de secreção amarelada, seja pelo nariz, presença de placa na amígdala, né? E a infecção viral, ela tem geralmente uma febre mais baixa e autolimitada, com 2 ou 3 dias, e isso acaba sumindo, né? Mas a gente tem que estar atento, como a gente falou, principalmente para o idoso, a identificação e a diferenciação aí junto ao Covid, tá? Mas geralmente os tratamentos são antibióticos, quando indicados por bactéria e por um médico competente, e os virais geralmente são só sintomáticos, antialérgico, soro no nariz, um antitérmico para baixar a febre, tá? E observação de sintomas gerais. Isso é muito importante a gente citar. Sintomas gerais de gravidade: febre alta, prostração, sonolência, perda do apetite, tá? Incapacidade de realizar suas atividades normais com presença de falta de ar, dispneia, que a gente fala, que é um cansaço excessivo. Então, esses fatores de gravidade que são os fatores que a gente pede, orienta que as pessoas procurem orientação médica especializada, tá? De uma forma geral, dá para se tratar em casa, observar com antitérmico, hidratação, tomar bastante líquido, tá? E essa toalete nasal que a gente falou sempre, tá lavando o nariz com soro fisiológico. Tá. Doutor, uma bacia com água no quarto à noite ajuda? Boa, muito boa, obrigado, Felipe. Ótima dica. Nesse tempo seco agora, para a gente ajudar a manter o ar úmido dentro do nosso quarto ou na nossa casa, uma bacia com água é uma boa dica. Outra boa dica é molhar uma toalha, tá? Deixá-la úmida, não escorrendo água, claro, e pendurar ela numa poltrona, numa porta de armário, algum lugar que essa toalha fique em contato durante a noite com a gente e ela transmita essa umidade que está para ela, para o ar da onde a gente está dormindo. Ótima dica, viu? Tá. Parabéns. Doutor, tem mais alguma dica para a gente se prevenir dessas doenças de inverno? Bom, a prevenção é sempre distanciamento. Tomar cuidado com pessoas que estão tendo quadros respiratórios e a gente não ficar muito próximo, a gente não ter contato com talher, com copo, tá? Sempre que tocar numa pessoa dessa ou ficar perto de uma pessoa dessa, se possível, usar a máscara, tá? E sempre lavar a mão, tá? E ficar atento a esses sinais que a gente falou, tá bom? Tá bom. Doutor, tem mais algum assunto que o senhor gostaria de tratar aqui que eu não lhe perguntei? Não, de uma forma geral, Felipe, eu achei ótima a sua indagação, a sua solicitação e da rádio para que eu pudesse fazer esse esclarecimento à população, tá? E dizer que agora realmente é uma época complicada, além do que a gente já tem das infecções respiratórias comuns que a gente passa todo ano, nós temos a questão do Covid, tá? É sempre bom frisar que tem muito caso na região, tá? A nossa cidade não está livre de caso, tá? Eu atuo numa cidade aqui próxima, que é Espírito Santo do Pinhal. Na UTI de lá a gente está tratando bastante caso da própria cidade e da região. Então o que eu gostaria de pedir é que todo mundo se cuide, tá? E se possível, por favor, ao sair de casa, use máscara, tá? É a única coisa que a gente tem de importante, além de lavar as mãos, para se tratar isso agora, tá? E é uma fase muito complicada, mas se todo mundo cooperar, todo mundo tiver um entendimento da necessidade disso, e que não é frescura, não é nada político, e sim uma questão, é lógico que a questão política e econômica afetou a todo mundo, é importante, mas é uma questão de saúde pública, tá? Então o meu apelo à população é, por favor, façam isso, evitem o distanciamento o máximo que puderem e use as máscaras sempre que puderem. Faça como a gente está na linha de frente da batalha disso aí, a gente está trabalhando muito com isso, a gente está com temor, a gente está passando preocupação, e a única forma que a gente tem de pedir ajuda para vocês é que vocês façam isso, tá bom? Tá certo. Doutor, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no Jornal da Cidade. Eu que agradeço, tá? Desejo muita saúde a toda a população de Andrade e da região, tá? Dizer que eu sou muito honrado por esse convite de vocês e que eu estou à disposição sempre que o pessoal precisar de alguma coisa. A gente está aqui para orientar, tá? E é isso. Grato a vocês, gratidão. Um ótimo dia a todos e um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigado, doutor. Tá Nós bom, conversamos. Obrigado, senhor. Nós conversamos com o Dr. Nilo Paro, ele que falou sobre doenças respiratórias no inverno.